Sinhumanho apparuit. Apareceu um grande sinal. Hoje a liturgia, a igreja através da liturgia nos convida a aplicarmos estas palavras que se referem a essa mulher misteriosa que gera um filho que vai reger todas as nações, mas aplicar essa passagem pensando especialmente em Nossa Senhora Aparecida. Sinhumanho, ou seja, um grande sinal. E quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós não vemos um grande sinal, nós vemos uma pequena imagem. Aparentemente não é um grande sinal, não é uma grande imagem, mas é assim, meus irmãos, os grandes sinais de Deus são coisas pequenas. É próprio de Deus realizar grandes coisas, transformar em grandes sinais coisas que de si são pequeninas, são fracas. Grande sinal foi o cajado de Moisés, um simples bastão, mas que abriu o Mar Vermelho para libertar o povo do Egito. Grande sinal foi aquela serpente levantada no deserto que curava os feridos pela serpente de verdade. Grande sinal foi aquele pãozinho que caía do céu, que parecia um orvalho, mas que alimentou o povo por 40 anos. Grande, máximo, enorme sinal é o pão que se oferece sobre o altar, uma pequenina hóstia que se transforma no Deus infinito. Sinhumanho, um grande sinal. Grandes sinais são os sacramentos, através de coisas tão simples. E hoje, de modo especial, o nosso coração de brasileiro se orgulha de dizer que essa pequenina imagem, esta imagem simples, é o nosso grande sinal. O povo brasileiro tem dois grandes sinais da sua fé, característicos nossos: no céu, o Cruzeiro do Sul, e na terra, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não deve existir lar no Brasil onde não se encontre ou uma imagem ou um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Todo brasileiro realmente devoto de Nossa Senhora tem que ter no seu coração o desejo de ir, ainda que fosse uma única vez na sua vida, ir aos pés de Nossa Senhora no seu santuário em Aparecida, porque ali é o coração do Brasil. Dali Nossa Senhora irradia a força, a vitalidade para manter o povo brasileiro no caminho de Deus, no caminho do amor de Deus. Grande sinal. Quando aconteceu o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil é rico de muitos artistas, basta olhar a nossa igreja, e naquele tempo havia lindas imagens, imagens de cedro, de madeira, imagens de mármore, imagens da nossa tão conhecida pedra sabão, mas Deus escolheu uma imagem de barro. Naquele tempo havia imagens ricas, cobertas de ouro, com pinturas policromadas, imagens que a gente olha e fala, parece diretamente Nossa Senhora, mas Deus escolheu uma imagem sem pintura, uma imagem da cor da terra, uma imagem ainda escurecida pela água do rio, pelo lodo, pelo barro. Ela que já era de barro, foi mais deteriorada ainda pelo barro do rio. Havia muitas imagens que eram veneradas nos oratórios, nas capelas, e Deus, ao escolher o grande sinal do povo brasileiro, escolheu uma imagem que já tinha sido abandonada, que tinha sido jogada fora, descartada, porque estava quebrada. Foi essa imagem que Deus escolheu. E entre as imagens que talvez não eram veneradas, Deus escolheu uma que estava, vamos dizer assim, propriamente estragada, já não estava completa, já não era perfeita. O corpo, a cabeça estava separada do corpo. E essa pequena imagem de barro, sem pintura, escurecida pelo rio, quebrada, abandonada, jogada fora, é essa imagem que leva milhões de pessoas ao santuário de Aparecida para ali fazer a sua oração, e muitas pessoas
levar o seu agradecimento, porque esse grande sinal é um sinal eficaz para o povo brasileiro, é um sinal que nos traz a graça, é um sinal que nos traz a proteção de Deus, é um sinal que nos traz conversão, é um sinal que nos traz as graças de que precisamos a cada momento. Sim, o maio é o grande sinal da nossa fé, da fé do povo brasileiro, Nossa Senhora Aparecida. E eu queria convidá-los para, através da própria imagem, fazermos hoje a nossa reflexão. Quanta coisa, meus irmãos, Deus nos ensina somente através da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem é uma verdadeira catequese. E uns poucos milagres, logo do início da história de Nossa Senhora Aparecida, nos ajudam também a entender o que Nossa Senhora Aparecida veio fazer entre nós. Então, a imagem de Nossa Senhora é uma imagem de barro. Deus quis que a nossa padroeira fosse representada nessa imagem de barro, porque todos nós viemos do barro. E Nossa Senhora, imaculada na sua concepção, não tem o pecado, mas ela é do mesmo barro que nós, ela é da mesma carne que nós, mas ela, por um lado, lembra a nossa natureza fraca, a natureza humana com as suas debilidades, mas Nossa Senhora, meus irmãos, é a única pessoa humana. Não estamos agora falando de Jesus porque é pessoa divina, é a única pessoa humana onde a imagem que Deus tem dessa pessoa corresponde nela com total fidelidade ao que Deus imaginou. Deus imagina para nós um plano, mas nós não correspondemos a esse plano de Deus, porque o pecado termina estragando de alguma forma a ideia que Deus tinha para nós, a imagem que Deus deixou gravada em nós. Em Nossa Senhora não acontece isso. Aquilo que Deus imaginou, aquilo que Deus sonhou para a Virgem Maria, é isso que ela é. Ela corresponde perfeitamente, vamos dizer assim, ao original. A imagem que Deus tinha da Virgem Maria, ao que Deus preparou para a Virgem Maria, isso realmente ela era. Mas por outro lado, ela é de barro, ela é da nossa natureza. Nós podemos dizer que ela é uma de nós, e por isso que diante de Deus ela pede por nós. É interessante também dizer isso para a gente entender. O santuário de Aparecida conservou aquela característica dos tijolinhos, porque o tijolo é de barro, e aqueles tijolinhos representam a todos nós e lembram que nós também somos de barro, somos fracos, o barro quebra fácil, o barro estraga fácil, e por isso precisamos daquela que, mesmo sendo de barro, foi preservada por Deus do pecado, e por isso ela pode nos ajudar. E a sua imagem quebrada lembra que Deus quer restaurar em cada um de nós a sua imagem, que muitas vezes nós quebramos, nós quase destruímos, mas Nossa Senhora vem com a missão de restaurar a imagem de Deus em nós, e também restaurar em nosso coração a imagem da Virgem Maria, no sentido de que nós também devemos imitá-la, e também no sentido de que devemos sempre restaurar e renovar em nós a devoção a Nossa Senhora. Essa pequena imagem foi encontrada no rio, nas águas. Do rio, Jesus saiu para iniciar o seu ministério após o seu batismo, e ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai disse: "Este é meu Filho muito amado, escutai-o." Também das águas do rio sai aquela a quem o Pai pode dizer: "Esta é a minha filha muito amada." Aquela a quem o Espírito Santo pode dizer: "É a minha esposa predileta." Aquela a quem o Filho diz: "Esta é a minha mãe, e que agora eu vos concedo para ser também a vossa mãe." Saiu do rio para lembrar também o nosso batismo. É pelo batismo que também nos tornamos filhos da Virgem Maria. E essa pequenina imagem de barro tem as suas mãos juntas, numa atitude de oração, mãos sempre postas. Ela está sempre rezando, ela está sempre pedindo por nós, e ela nos ensina que é assim que Deus deseja que nós estejamos sempre, sempre em oração, sempre, ainda que seja no nosso espírito, de mãos postas, de mãos elevadas para Deus, de mãos suplicantes. E na história dessa imagem, meus irmãos, destaco agora 3 milagres
O primeiro milagre, o milagre das velas. As pessoas rezando, talvez ainda na casa de um dos pescadores, e de repente o vento apaga as velas. E antes que alguém se levante para acender de volta as velas que estão em torno daquela querida imagem, as velas se acendem por si mesmas. A vela simboliza a nossa fé. No dia do nosso batismo, nós recebemos da mão do sacerdote uma vela, e o padre disse para nós: recebe esta vela acesa, observa os mandamentos, para que quando o Senhor vier para as núpcias, possas ir ao seu encontro. Mas manter uma vela acesa não é fácil. Qualquer vento apaga uma vela. A fé também é assim. A fé não é uma tocha imensa. A fé é uma vela que tem que ser protegida, que tem que ser amparada. E assim como Nossa Senhora reacendeu aquelas velas, hoje nós pedimos a ela que ela reacenda no nosso coração a chama da nossa fé, que ela reacenda no coração do povo brasileiro a chama da fé, do amor a Deus e do amor a Nossa Senhora, e que ela não permita que jamais se apague em nós essa fé. Lá em Aparecida tem um outro lugar muito especial de se rezar, que é a Capela das Velas. Aquilo é impressionante. Eu não sei se tem como contar quantas velas acesas ficam naquela capela. E quando eu entro lá, eu penso assim: cada vela aqui tem uma história, cada vela acesa aqui tem um pedido, cada vela aqui traz um agradecimento, cada vela que aqui se consome, que aqui se queima, é uma pessoa, é uma alma, é uma história. E como é bonito, meus irmãos, pensar que no Santuário Nacional, na Capela das Velas, as velas nunca se apagam, desde que Nossa Senhora, claro que é uma maneira de falar, mas desde que Nossa Senhora reacendeu aquela chama no início da sua história. Em Aparecida, as chamas queimam continuamente, porque ali está viva a fé do povo brasileiro. É o coração mariano do Brasil. Que Nossa Senhora conserve sempre acesa em nós a chama da fé. Segundo milagre, aquela menina cega que veio, não me lembro agora a cidade, mas veio de uma cidade distante e foi, agora já era numa capelinha lá no alto, onde hoje está a Basílica Antiga, e a menininha cega é levada pela mãe com aquela esperança de que ela vai recuperar a visão. E Nossa Senhora, que muitas vezes no Evangelho antecipa a hora de Deus, como foi em Caná, como foi em Pentecostes, não espera que a menina chegue à capela para lhe conceder a graça. E quando a menininha está ainda longe da capela, a menina cega aponta para a capela e diz assim: olha, mamãe, eu estou vendo. Muitas vezes tem essa representação, ela apontando assim para a capela. Ela estava vendo. Nossa Senhora não esperou nem que ela chegasse diante da imagem. Vamos pedir a Nossa Senhora, ao pensar nesse milagre, que ela nos permita ver, que ela abra os nossos olhos, que ela tire de nosso coração qualquer treva, qualquer escuridão, tudo aquilo que nos impeça de ver a vontade de Deus, que ela nos dê a luz para que possamos ver cada vez melhor o que Deus quer de nós, que ela nos permita conhecermos, para que tenhamos a consciência do que nós somos, como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Maria. Que ela abra sempre os nossos olhos, também para o nosso próximo, para a caridade fraterna. Terceiro milagre, a libertação daquele escravo, que não aguentando mais o sofrimento, não aguentando mais a humilhação e a dor, foge do seu patrão e vão tentar capturá-lo, e ele corre, no final ele é preso de novo, como muitas vezes acontece com o pecador, que sai do pecado, tenta fugir, mas novamente é acorrentado, tenta se libertar, e muitas vezes o inimigo ganha, vence essa batalha e nos acorrenta. Mas ao passar perto da capela de Nossa Senhora, o escravo pediu que ele pudesse entrar ali e fazer a sua oração. E, por incrível que pareça, permitiram. E ele entra, e quando ele reza diante de Nossa Senhora, as cadeias, as correntes que o prendem, se arrebentam.
e estão hoje lá também no santuário, como recordação eterna desse milagre. Rompem-se as cadeias, e ele então agora será um homem livre. É diante de Nossa Senhora, meus irmãos, é pedindo a proteção de Nossa Senhora, é rezando a ela, que nós vamos conseguir quebrar as cadeias que nos prendem. Quantas coisas, quantos vícios, sejam grandes, sejam pequenos, quantas coisas nos prendem. Ainda ontem li uma frase de São Jerônimo, que vem muito ao caso, que fala de quando nós estamos presos. São Jerônimo diz assim: de que servem as asas, se os pés estão presos? De que serve a um pássaro, se ele tem uma capacidade de voar, mas se ele estiver preso, ainda que seja por uma linha, não é nem necessário que seja uma corrente. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos liberte de tudo o que nos prende, que nos impede de voar para ela, que nos impede de voar para Deus. Nesse dia, meus irmãos, renovemos a nossa confiança em Nossa Senhora, renovemos a nossa esperança. Eu convido a cada um, ao menos espiritualmente, se colocar hoje diante do grande sinal que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para fazer a sua oração, a sua prece, o seu agradecimento. Quanta coisa Nossa Senhora já fez na história de nossa vida, quantas vezes ela já reacendeu a chama da nossa fé, quantas vezes ela já nos mostrou o caminho por onde ir, e por isso estamos hoje aqui, não nos perdemos. Quantas cadeias do escravo tem uma em Aparecida, se fôssemos pendurar as nossas, haja parede para tantas cadeias que ela já quebrou, que ela já destruiu, que tentavam nos acorrentar. E por isso termino com a oração que hoje a igreja eleva de todo o Brasil a Nossa Senhora. Ó Mãe de nossa pátria, escuta nossa voz, teus olhos compassivos se voltam para nós, do teu amor materno já temos a certeza, porque te trouxe a nós do rio a correnteza, e todo o povo acorre, de joelhos te venera, sob o teu manto azul, ninguém se desespera. Tu és nosso socorro em nossas aflições, guarda junto do teu os nossos corações. Ó Virgem sempre bela, ó luz do céu descida, sempre a guiar teus filhos, Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.